Você concorda comigo que fazer parte de uma cultura, estar inserido na sociedade, estar de fato integrado em um país, é muito importante para a vida de imigrante? Claro que sim, não é? E toda essa integração leva tempo e requer esforço por parte do imigrante. E aqui nesse vídeo eu vou te falar 4 passos para te ajudar a se integrar aqui em Portugal, que é o país onde eu vivo há mais de 3 anos. E já vou começar aqui com uma coisa muito polêmica, principalmente para brasileiros, que acham que é um exagero falar isso, mas fale o português corretamente. Se você não fala português, então aprender português é essencial, é crucial para você se integrar. Se você quiser ter relações mais longevas, mais fortes com as pessoas que vivem aqui, com certeza você precisa aprender o idioma local. Assim como se você for para a Espanha, convém aprender espanhol. Se você for para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, convém falar inglês, não é? Na verdade é essencial falar a língua local. E quando brasileiros vêm para Portugal, eles têm muitos vícios de linguagem, falam muitas gírias e falam de forma errada na maioria das vezes. E quando eu digo falar de forma errada, não é falar com sotaque brasileiro, mas sim falar de forma errada de fato, né? Você conjugar os verbos de forma incorreta, você formar frases sem coerência, sem coesão. Eu não sou nenhum mestre de gramática, eu falo muito errado muitas vezes, mas eu me esforço ao máximo para falar o português o mais correto possível. E eu sei que muitos brasileiros zombam da forma como os portugueses falam. Eles dizem que é um português arcaico, um português antigo. Na verdade, cara, quando você passa a usar algumas coisas que os portugueses usam nas frases, tudo se torna muito mais fácil de falar, na verdade. Quando você fala, fulano me disse para fazer alguma coisa, ao invés disso você fala, fulano disse-me para fazer algo, fazer alguma coisa. É muito mais rápido, muito mais fluido, na verdade, de falar. E você não precisa falar com sotaque de Portugal para soar mais natural, né? Soar mais português, digamos assim. Basta você inserir as palavras que eles já usam aqui, como autocarro, comboio, casa de banho, sanita, usar palavras que eles usam aqui e, além disso, tentar estruturar as frases de uma forma mais próxima do que eles fazem aqui também. Ao invés de falar, e aí mano, empresta aí o seu celular, que é o que falaríamos no Brasil normalmente, não é? Você pode falar, olha, empresta-me o vosso telemóvel. Dessa forma vai soar mais natural para os portugueses e vai aproximar um pouco mais a comunicação e a relação entre vocês. E também é legal perder essa mania de toda vez que você vai falar uma palavra daqui, como rapariga, por exemplo, você ficar justificando, olha, no Brasil não pode falar rapariga, porque rapariga no Brasil é isso. Cara, não precisa ficar justificando, sabe? Só fala rapariga e pronto. Quando você faz de forma natural, sem ficar o tempo todo dando ênfase de como é no Brasil, comparando, as coisas começam a fluir um pouco melhor e soam mais natural. Na verdade, as pessoas não ficam o tempo todo justificando em inglês ou espanhol ou francês, olha, no meu país é assim, assado, não. Só deixa rolar e pronto, entendeu? Muitos portugueses que acompanham aqui o canal, até agradeço pela sua presença aqui. Mas entenda que esse vídeo aqui é destinado a brasileiros. Então a forma que eu falo aqui no vídeo é o mais brasileiro possível. Eu não fico falando dessa forma, né, com os portugueses. Ao falar com os portugueses eu evito, por exemplo, usar o gerúndio do Brasil, né? Estou fazendo, eu sempre falo estou a fazer. Ao invés de falar, olha, me diga tal coisa, eu falo, ó, diga-me tal coisa. Então eu tento sempre forçar a minha língua, o meu português, a parecer um pouco mais com o português daqui. E tudo isso é feito naturalmente, eu já estou aqui há mais de 3 anos, então é natural que aos poucos eu vou implementando no meu vocabulário, na minha forma de falar, os trejeitos da língua aqui de Portugal. E o segundo passo para uma boa integração aqui em Portugal é, seja menos exagerado. Seja menos espalhafatoso quando estiver aqui em Portugal. Os portugueses, por norma, são mais discretos, são mais reservados. E quando você chega falando muito alto, quando você chega, por exemplo, no transporte público, ou em uma loja, ou até mesmo na rua, você fica falando muito alto, exagerado, fica no telefone gritando, expondo para todo mundo a conversa que você está tendo no telefone. Eu estou aqui com minha mãe, e não sei o que, eu paguei o boleto semana passada, e não sei o que. Cara, ninguém precisa saber o que é que está se passando no telefone. Simplesmente fala baixo, tranquilo. Não só os portugueses que acham isso chato. Acho que qualquer pessoa acha chato você tá no telefone ali, gritando, né? Expondo a sua conversa para todo mundo. Ou então você tá no transporte público ou na praia com som alto, né? Com a caixinha de som muito alta. Tudo isso incomoda muito. E aqui, além de incomodar, se você tiver com som alto, você pode ser preso também, cara. Então assim, eu não ouço tantos brasileiros aqui com som alto. Já ouvi na rua, por exemplo, com carro de som e tudo mais. Só que como as leis são mais duras aqui, acaba que eles evitam fazer isso, né? Então fica o aviso para você que está chegando em Portugal, ou já está aqui, ou ainda vai vir, evite esse tipo de coisa, sabe? Você ser menos exagerado, você ser um pouco mais discreto, mais reservado, vai atrair muito mais a atenção dos portugueses para você de forma positiva. Porque se você ficar gritando muito, sei lá, sendo muito, sabe,
olha, eu tô aqui, eu chamo a atenção, acaba que vai afastar as pessoas de você e você vai cada vez mais não se permitir, né, essa integração, essa aproximação das pessoas. Eu creio que todo ser humano gosta de abraçar, isso é uma coisa que tá no nosso cerne, né, todo ser humano gosta disso. Só que quando você não conhece a pessoa, evite ficar tocando muito, sabe? Principalmente se for um europeu. Os portugueses não gostam de jeito nenhum que você fique com muito contato, abraçando muito. Muitos até evitam apertar a mão, mas eu já me habituei a isso, já acostumei que quando eu tô aqui, cara, eu às vezes estendo a mão, quando a pessoa não estende eu também fico na minha. Apertar a mão é até tranquilo, acontece bastante. Mas abraçar só quando a pessoa realmente dá uma abertura. Quando não, eu nunca abraço ninguém, sabe assim. Então toma muito cuidado com essa coisa de contato físico também. Não seja muito exagerado e sair abraçando todo mundo e tal, mostrando que você é o amigão de todo mundo. Porque, cara, muitas vezes isso só vai afastar mesmo as pessoas de você. Você não precisa mudar totalmente quem você é, o seu jeito, se você é mais acalorado e tudo mais. Mas tenta ser mais discreto um pouquinho, sabe? Para tentar se aproximar mais, se integrar mais. Porque aqui as pessoas se comportam assim. Então se você está em Roma, seja romano. E o terceiro passo para uma boa integração é: não fique o tempo todo dizendo que o Brasil é melhor que Portugal. Cara, isso incomoda muito, sabe? Imagina que você chega num país e a pessoa espera, né, que você conheça a cultura dele, que você viaje pelo país, que você prove comidas, que você tente conhecer um pouco mais da cultura local. Como, por exemplo, quando vai um gringo para o Brasil, que ele come feijoada, um acarajé, que ele vai no carnaval, os brasileiros ficam cheios de orgulho, não é? Então, se você está em Portugal e você ainda não conhece, sei lá, uma cidade ou outra, se você ainda não tomou um Superboc, que é uma cerveja local, ou um vinho do Porto, ou se você ainda não comeu um bacalhau, um pastel de nata, e depois você fica falando, no Brasil eu prefiro isso e aquilo, o brigadeiro do Brasil, a cerveja do Brasil, isso vai incomodar muito porque, cara, você tá aqui e não tá vivendo aqui, sabe? Você tá com sua cabeça lá no Brasil. Então, se você tá aqui, tenta se integrar mesmo de fato, conhecer a cultura, tenta viajar para cidades que você tiver interesse, tenta nas feiras locais, tenta comer comidas típicas daqui, para então você conseguir, né, ter ali um pouco mais de estrutura e conhecimento de fato da cultura daqui. Ah, mas eu não gosto da comida portuguesa, eu prefiro a comida do Brasil. Então você está no país errado, meu amigo, porque primeiro, a comida de Portugal é muito parecida com a do Brasil, na verdade. Se você comparar um país como Israel, o Japão, ou a Alemanha, a comida é totalmente diferente do Brasil. Mas Portugal tem muitos pratos parecidos com o do Brasil, muitos ingredientes também. E claro que existe uma diferença ou outra ali no tempero, na forma de preparar. Só que tudo isso é muito pessoal, né? Há pessoas que até preferem a comida portuguesa, acham a comida menos gordurosa, acham a comida menos pesada, né, do que a do Brasil. E se de tantos pratos maravilhosos que tem na culinária portuguesa você não gostar de nenhum, você não puder falar um prato que você gosta, cara, eu acho que você só tá vivendo errado aqui em Portugal. Você não tá de fato se integrando, né? Você não precisa fingir, sabe? Não precisa forçar nada. Eu, por exemplo, fui a Aveiro, comi o doce típico de Aveiro, que são os ovos moles de Aveiro, e não gostei, cara. Eu fui sincero, até fiz um vídeo aqui na época dizendo que não gostei muito. Porque eu não gosto muito quando o doce, né, ou qualquer comida que contenha ovo, tem aquele gosto muito forte de ovo, assim. Eu gosto quando o ovo tem um gosto mais de bem passado, sabe? Aquele gosto de ovo cru, pra mim não cabe bem, não cai bem. Mas existem muitos outros doces aqui de Portugal que eu gosto muito, sabe? O pastel de nata, a bola de Berlim, o queque com nozes, o bolo rei, por exemplo. Então, assim, eu já comi outras coisas e gostei. Eu comi uma coisa que eu não gostei, que foi os ovos moles de Aveiro, e tudo bem. Eu também não preciso mentir e dizer que gosto de tudo. Há coisas que eu não gosto, ok? Mas eu também estou tentando conhecer aos poucos a culinária daqui. Estou comendo coisas diferentes, estou visitando lugares diferentes. Já ouvi um pouco da música de Portugal também. E fazer tudo isso me aproxima da cultura, faz com que eu me integre mais facilmente e me dá também repertório para conversar com os portugueses, falar de experiências, dizer que gostei disso, não gostei daquilo. Por exemplo, quando eu comi o francesinha pela primeira vez, foi indicação de um amigo meu de Lisboa. Ele me indicou um local para comer francesinha aqui no norte, foi lá em Braga, e eu gostei muito, adorei a francesinha. E quando eu estava uma vez na barbearia, eu levei pastel de vento, aquele pastel do Brasil, e ele provou e gostou muito também. Então foi uma troca. Qualquer nativo fica genuinamente feliz quando ele sabe que você está vivenciando coisas do país dele, que você está gostando de coisas do país dele, que você ouviu uma música daqui, que você comeu alguma coisa daqui, que você visitou alguns lugares daqui. Tudo isso gera repertório, gera aproximação e, de fato, a integração na cultura. E o quarto passo para uma boa integração aqui em Portugal é:
Não prometa o que você não pode cumprir. E esse é um clássico brasileiro, né? Os brasileiros adoram prometer uma coisa. Olha, semana que vem, cara, vamos tomar uma cerveja. Olha, daqui a uns dias eu vou te chamar para jantar lá em casa. E no final das contas passa um mês, 2 meses, um semestre, um ano e nada aconteceu. E se tem uma coisa que eu aprendi em 3 anos aqui em Portugal, é que os portugueses não fazem a mínima questão de falar que vão beber uma cerveja com você ou de que vão te chamar para jantar se eles não tiverem interesse em fazer isso. Eles não vão fazer isso só para agradar você ou para gerar um papo ali, uma conexão. Na verdade, eles só vão fazer isso se eles tiverem muita confiança em você e se realmente quiserem fazer isso de fato. Mas o brasileiro tem uma mania de, por exemplo, atende o cliente numa loja ou vê o cara no local assim e quando revê na rua no outro dia ele fala: olha, vamos marcar para tomar uma cerveja, cara, semana que vem eu falo com você, então me dá o seu número aí que eu vou te ligar. E não liga, sabe? O brasileiro faz muito isso. Eu sei disso porque eu sou brasileiro, vivi no Brasil muitos anos. A maior parte da minha vida eu vivi no Brasil, né? 25 anos no Brasil. E eu já vi muitos portugueses reclamarem sobre isso, que os brasileiros prometem, que falam barato, né? Olha, vamos fazer tal coisa e não fazem. As mulheres, por exemplo, os portugueses conhecem uma menina brasileira e tal, e de repente ela fala: olha, semana que vem vamos sair, vamos fazer alguma coisa e tal, e esse dia nunca chega. Então assim, quando você for prometer algo, seja genuíno, realmente fale o que quer fazer e cumpra com aquilo, sabe? E se você não tiver interesse, não fale nada, cara, deixa seguir. Eu tenho certeza que o português não vai se sentir ofendido se você não chamá-lo para uma cerveja depois de tê-lo visto, sei lá, 5 vezes na vida. Não, essas coisas vêm com o tempo, vêm com vínculo, com amizade, com integração, não é? Eu até acho muito legal você tomar a iniciativa, né, de chamar uma pessoa para sair, de querer fazer alguma coisa, de pegar o telefone e ligar, porque como eles são mais reservados aqui, eles são mais discretos, como já falamos antes, eles têm muito mais dificuldade às vezes de chegar a esse ponto, né, de olha, vamos fazer alguma coisa, tal. Eles querem ganhar confiança e às vezes demora a acontecer isso. Na verdade é natural que demore. Então se você tem iniciativa de querer fazer alguma coisa, de conhecer mais a pessoa, vá lá, tome iniciativa, mas cumpra. Isso é o mais importante. Mais importante do que tomar a iniciativa de falar é cumprir com a promessa de fazer aquilo que você prometeu. Eu sei que existem muito mais coisas que fazem você se integrar na sociedade, que fazem você se dar bem aqui em Portugal, que envolvem trabalho, que envolve escola, por exemplo, relações amorosas e tudo mais. Existem muitos fatores que vão fazer com que você se integre mais rapidamente. Eu quis trazer esses 4 aqui, até para o vídeo não ficar tão longo, mas deixe aqui nos comentários a sua opinião e até ideias do que você acha que pode facilitar a integração de brasileiros em Portugal ou de outros povos também. Se você é português e está assistindo esse vídeo, por favor, deixe a sua opinião aqui, conte um pouco da história, da experiência que você tem com brasileiros aqui. E, por favor, sejam educados. Eu sei que a seção de comentários é pública, que você tem o direito de falar o que quiser, mas por favor, seja educado, cara, não fique destilando ódio. Tentem conversar de forma adulta, né, que todo mundo aqui é adulto, eu espero. Então, tudo isso vai facilitar com que os brasileiros e portugueses tenham uma relação um pouco melhor a cada dia. E cada vez mais eu pretendo trazer conteúdos desse tipo aqui, que enriqueçam essa relação entre brasileiros e portugueses, que ajudem as pessoas a ter um olhar um pouco mais sério sobre imigrar, porque imigrar não é só comprar passagem, chegar no país e começar a viver aqui. Não, você tem que fazer um esforço, você tem que observar, às vezes ouvir mais do que falar, para poder ter uma relação melhor com as pessoas que vivem aqui. Lembre-se que a casa é dos portugueses, você é um convidado, então, como convidado, convém respeitar as regras da casa. Tudo isso é importante para que a integração seja bem feita. Então, se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu like, também deixa um comentário aqui, como eu já pedi, compartilha com alguém que você gosta e também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Te vejo no próximo vídeo, valeu!